Sim, por gentileza, abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 4. Juízes está no Antigo Testamento, depois do livro de Josué. Não vamos ler o capítulo inteiro, que é muito grande. Vamos fazer a leitura de uns versos que vão nos dar um panorama geral. Então, Juízes 4, verso 1, diz assim: Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Verso 4. Naquela época, Débora, profetisa e mulher de Lapidote, liderava Israel. Ela se sentava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que julgasse as questões entre eles. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhes disse: O Senhor, o Deus de Israel, ordena a você que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao Monte Tabor. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacar com seus carros de guerra e tropas juntos ao rio Quizon e os entregará nas suas mãos. Baraque disse a ela: Se você for comigo, eu irei, mas se não for comigo, eu não irei. Débora respondeu: Está bem, irei com você. Saiba, porém, que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque. Verso 12. Quando disseram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao Monte Tabor, Cícera reuniu os seus 900 cavalos, 900 carros de guerra feitos de ferro e todos os seus soldados de Harosete Ragoim ao rio Quizon. Débora também disse a Baraque: Vá, este é o dia em que o Senhor entregou Cícera nas suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor confundiu Cícera, todos os seus carros de guerra e o seu exército à espada. E Cícera desceu do carro de guerra e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Harosete Ragoim. Todo o exército de Cícera caiu à espada e não sobrou um só homem. Cícera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber, o queneu, pois havia paz em Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Eber. Jael saiu ao encontro de Cícera e o convidou: Venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele, por favor, me dê um pouco de água. Ela abriu um odre de leite, deu-lhe de beber e o tornou a cobri-lo. Cícera disse à mulher: Fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Então Jael, mulher de Eber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo. Então cravou-lhe a estaca na têmpora até perfurar o chão e ele morreu. Baraque passou ali procurando Cícera e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, e eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. Entrando ele na tenda, viu ali Cícera caído morto e com a estaca atravessada na têmpora. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, fale conosco nessa noite, que mais uma vez o Senhor seja glorificado, o Senhor aumente a nossa fé. Ó Deus, nós não somos nada sem o Senhor, por isso queremos te pedir que o Senhor cresça em nós, que a graça do Espírito Santo seja derramada sobre nós,
e o fruto do Espírito, ó Deus, desenvolvido a cada dia, porque dessa forma nós temos certeza que vamos conseguir andar de glória em glória, de fé em fé, de força em força, exaltando o Senhor por onde passarmos. Obrigado porque o Senhor é bom, o Senhor, ó Deus, é justo, o Senhor é a verdade, nós podemos confiar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui então no livro de Juízes conta a história de uma mulher, mas só para você entender uma coisa, o livro de Juízes ele vem logo depois do período em que Josué morreu. Josué liderava Israel. E os juízes, eles não eram como os reis que vieram depois dos juízes, né? Os reis, eles começam com Saul, quando o povo pede um rei, assim Samuel então vai e ora ao Senhor, o Senhor diz que Saul vai ser o rei, depois de Saul vem Davi, e os reis por ali vão. Então nós estamos falando do período dos juízes, que é anterior ao período dos reis. Os juízes eram homens e mulheres também que Deus levantava, com a característica, o dom específico para abençoar o povo naquela época, naquela era. Então aqui nós estamos num momento em que Débora, ela é uma mulher que também profetiza e ela julga as causas de Israel. O que isso significa? Significa que ela fazia mais ou menos ali como a gente conhece mais o que Salomão fazia. As pessoas chegavam até Salomão, né? Você lembra o dia que tinha duas mulheres, que a Bíblia diz que eram duas prostitutas, elas tinham 2 filhos bebê, cada uma tinha um bebê, uma dormiu por cima do bebê, morreu e trocou o filho, né, com a outra de noite, levaram até Salomão, falou, ela está dizendo que o filho que está vivo é dela, mas é meu. E aí virou um caos, né? E aí Salomão diz, pega uma espada, corta no meio, aí dá metade para cada uma e está encerrado. A mãe de verdade disse, não faça isso, dê para ela então o bebê. Aí Salomão virou e disse, essa aí é a mãe de verdade, porque essa de fato tem, né, o amor verdadeiro por essa criança. É isso que ela fazia. Moisés fazia isso também, né, anteriormente, ele julgava as causas do povo. Então, Débora fazia isso. Só que ela viveu nesse período, no período dos juízes, que é um período que Tim Keller chamava de o período do globo da morte. Porque o povo de Israel, eles viviam um tempo de bênção, só que a bênção levava eles a se acomodarem. Quando eles se acomodaram, eles pecavam. Quando eles pecavam, Deus levantava alguém para os disciplinar. Geralmente outra nação que os dominava e fazia os sofrer, até que eles se arrependessem e dessa forma o Senhor restituía sobre eles, então, a graça. Então, era um período cíclico que durou muitos anos, certo? Tanto é que a gente vê aqui que quando o Senhor levantou Débora, foi antes de um homem chamado Eude. Esse homem chamado Eude foi um juiz levantado também, e Deus usou ele, e houve 40 anos de paz em Israel. O texto diz que Eude era um homem canhoto. Isso é interessante, né, o fato da Bíblia citar que ele era canhoto, porque ser canhoto, certo, até mesmo na tradição judaica, era uma representação ruim. Né? Até na Idade Média, pessoas que eram canhotas, elas chegavam a morrer, porque isso era como se fosse uma maldição de Deus. E o texto diz que Deus usou Eude, que era um canhoto, né? Ele foi lá e matou o rei de Eglon, enfiou a espada na barriga dele, até a espada sumia. Esse rei, ele era muito gordo, né? Comia pra caramba, e a espada, enfim, ficou lá, e Eude, então, foi esse homem. Depois da morte de Eude, então, o pecado, ele volta a entrar em Israel. Débora, então, ela é a juíza nessa época. Ela julgava as causas do povo, mas o povo já tinha entrado em declínio espiritual. E sempre que há declínio espiritual, existe, então, consequências. Consequências que partem de Deus, que Deus traz até as pessoas. Então, é importante a gente nunca se esquecer disso, de que os melhores períodos da nossa vida são os períodos que nós temos que tomar mais cuidado, porque são os períodos que nós costumamos vigiar menos, que a gente olha menos para Deus, e isso é muito fácil de a gente perceber, né? Na igreja, geralmente, as pessoas, quando elas estão muito bem, elas somem, quando as coisas pioram, elas aparecem. Nem todo mundo, estou dando só um exemplo de forma geral, né? Então,
A gente precisa entender isso. Igual a gente perceber que quando nós temos uma igreja livre, aqui no Brasil nós temos uma igreja livre, a gente pode pregar abertamente. Infelizmente as pessoas elas são muito relaxadas no seu compromisso com Deus, seu compromisso congregacional, né? E isso é muito ruim. Eu até estava comentando esses dias, eu acho, com o Demetrios, quando eu fui à igreja, há 20 anos atrás, as coisas eram mais difíceis, né? Não só pela minha idade, que eu era adolescente, mas também porque, de forma geral, não era tão fácil seguir a Deus, até por não haver internet, não tinha muita coisa à nossa disposição, a não ser que você estivesse numa congregação ali, você se juntasse com as pessoas, falasse da Bíblia, conversasse com alguém que conhecia mais pessoalmente. Então, assim, isso meio que acabou hoje em dia, que as pessoas estão procurando tudo na internet e faz uma salada de frutas. Então, assim, as coisas elas facilitaram, tem muita coisa boa que trouxe isso, o despertamento de muita gente para uma igreja mais saudável, para uma boa pregação, uma boa teologia, teve um despertamento, mas ao mesmo tempo também houve, né, um despertar assim de pessoas que procuram pregadores que só afagam o ego, só falam o que as pessoas querem ouvir e não pregam a palavra de Deus. Como, por exemplo, uma coisa que pode ser controversa, mas que a Bíblia ratifica é o fato de Débora ter sido uma juíza e uma profetisa, não traz para nós a conclusão ou a confirmação, por exemplo, de que uma mulher possa ser ordenada ao pastorado feminino. Você sabe que a Bíblia diz que o pastorado ele é exclusivo do homem? Alguém vai dizer, poxa, mas isso é época arcaica, machismo, sei lá. A Bíblia não diz que é proibido uma mulher ser advogada, médica, ser presidente da república, o que quer que seja. Mas com relação ao ministério pastoral, diz que isso é função específica do homem. E a gente hoje em dia, por experiência, a gente percebe que as esposas de pastor que não são obrigadas a terem esse fardo sobre si, elas são muito mais felizes, né? Minha esposa nunca quis mexer com esse negócio de ser pastora, porque na verdade é uma coisa que tem muito mais a ver com vaidade do que com o papel de Deus. Significa que a mulher não pode pregar? De jeito nenhum, pode pregar, pode orar, pode ensinar, pode fazer o que for. Agora a questão é que as pessoas elas estão em busca de nomenclaturas, cargos, né? Então, você vai ver o apóstolo Paulo falando muito claro sobre isso, né? No Novo Testamento, dizendo que o bispo, o pastor, o presbítero, ele tem que ser marido de uma só mulher, não dado ao vinho, tem que ser um homem moderado, tem que ser uma pessoa, então, íntegra, reta, não só com os de dentro da igreja, mas com os de fora também, tem que cuidar bem da sua casa, e por aí vai. Então, assim, são algumas coisas como essas que nós vamos deixando de lado, que atrapalham o nosso desenvolvimento espiritual. Então, assim, graças a Deus, porque hoje existe esclarecimento com relação a muitas coisas, porque muitas pessoas, elas sofreram por interpretar errado, juntarem coisas que não existem mais, certo? Coisas que não existem mais. Esse caso aqui, usar a Débora para dizer que existe o ministério pastoral feminino é totalmente fora de contexto. Nós estamos falando na época dos juízes, Jesus nem tinha vindo ainda, né? A gente sabe do valor que Jesus deu para as mulheres que acompanhavam o ministério, que andaram com ele, das mulheres que estavam na igreja primitiva, mas agora querer usar isso para justificar a ordenação do pastorado feminino é errado, biblicamente falando, ok? Dito isso, então, você vai perceber uma coisa, que Deus, mesmo então, né, tendo certas prerrogativas que talvez a gente pode nem concordar, nem entender, porque não vou ser eu que vou fazer você acreditar em alguma coisa. Se o Espírito de Deus não fizer, ai de mim. Mas Deus, mesmo assim, continua levantando pessoas improváveis para fazerem coisas extraordinárias, para fazerem a sua obra e a sua vontade.
Então, graças a Deus por isso. E é o que acontece nessa época aqui. Por falta de homens para liderarem Israel em combates de exército, Deus levanta então Débora. É isso que acontece. Então, ela é levantada de forma improvável para um propósito que é trazer o povo de volta para Deus. Então, ela é chamada porque, sim, ela é uma mulher cheia do Espírito Santo. Então, ser cheio do Espírito Santo também não está ligado à nomenclatura, tá bom? Ser cheio do Espírito Santo não está ligado a quanto tempo você tem de igreja, se você casou na igreja ou não. Mas é assim a sua vida pessoal com Deus, sua vida devocional, sua vida de oração, seu compromisso particular com o Senhor, né? Isso é fundamental. Então, é nesse cenário que ela surge. E ela é uma mulher sensível à voz de Deus. A Bíblia diz que ela é uma profetisa. Então, ela ouve a voz de Deus e os julgamentos que ela faz entre a nação são todos porque Deus fala com ela. E isso é algo maravilhoso, porque o que falta para nós hoje em dia também é sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. E a voz do Senhor que eu estou dizendo de ouvir ela, não é ouvir ela somente aqui, vou ouvir no meu ouvido, ou vou ouvir no meu coração, mas é isso, é nós pegarmos a Bíblia e entendermos que a palavra de Deus diz tal coisa, então eu sigo porque a palavra de Deus diz. Então, assim, várias vezes as pessoas já me pediram conselhos sobre alguma coisa e pediram para que eu fizesse uma oração, mas a Bíblia já era clara a respeito daquilo. Então, nesses casos, você não tem muito o que orar, você tem que tomar decisão com sabedoria, certo? Então, com sabedoria você avalia a situação e toma a decisão. Então, ser sensível ao Espírito Santo é você pegar o que você conhece das Escrituras, colocar em prática, você estar sensível a Deus nos seus períodos de devocional, é você então glorificar o nome do Senhor em todo o tempo em que você o busca, e certamente o Senhor falará conosco. A Bíblia diz que ela ficava debaixo de uma palmeira, que chamava palmeira de Débora, que significava lugar de juízo, lugar de justiça. E o nome dela significava abelha, Débora significa abelha. Por quê, pastor? Não sei te dizer também, mas o significado é abelha. Então, num tempo onde havia crise moral e crise espiritual, Deus, ele usava quem ouvia a sua voz, independentemente se fosse homem, mulher, criança, como ele fez nos dias de Samuel, nos dias de Jeremias, ou adulto. Então, o Deus que nós servimos, ele é maravilhoso porque ele trabalha com muitas formas em sua sabedoria. Ele é multiforme e sabedoria. Graças a Deus por isso, porque se alguém deixar de fazer, não existe ninguém que seja insubstituível. Então, o Senhor Deus, várias vezes no livro de Juízes, ele troca lideranças porque essas lideranças se tornam poucas, na sua presença. Então, Deus é bom nisso. E essa mulher, ela foi usada pelo Senhor para encorajar o homem que era o líder do exército de Israel. Só que tinha uma coisa, eles estavam com muito medo, porque eles iam ser atacados por uma nação que tinha 900 carros de ferro. Isso é uma coisa, assim, isso é uma potência muito grande, tá? Lidando aqui nos dias aqui, nesta época, nós estamos falando assim de uma potência militar muito grande. São carros de ferro puxados por cavalos, com homens que estão armados com flechas de fogo e até mesmo com armas. Então, para você bater de frente com 900 carros de ferro, você tem que ter um número de soldados assim muitas vezes superior, e olha lá, porque dificilmente você vai conseguir parar um carro de ferro como esse puxado por grandes cavalos de grande porte. Mas o Senhor Deus tinha uma palavra para Israel, tinha chegado o tempo de Israel ser liberto, porque Israel tinha orado, Israel tinha se arrependido dos pecados, e eles estavam buscando a Deus. Então, a Débora, mandou chamar Baraque, que era o líder do exército de Israel, e disse para ele: olha, por acaso não foi o Senhor Deus que te ordenou para você descer para a batalha?
Mas Baraque, mesmo sendo líder, ele estava se acovardando, ele tinha medo. Então, esse Baraque, ele disse assim, eu só vou se você for comigo. Então, ele está se acovardando. Débora era uma profetisa, uma juíza, ele pede para ela ir com ele, e assim, não precisava dela ir, mas ela dizia, eu vou. E aí o texto diz o seguinte, olha, mas a honra dessa vitória que vai acontecer não vai ser de você, mas de outra mulher. Ela não está falando dela, quando ela diz, né, a honra então dessa vitória não vai ser sua, vai ser de uma mulher. Não é porque ela está indo, é outra mulher que a gente leu aqui. Porque no texto aqui tem duas coisas que podem confundir a gente um pouco. Porque tem uma mulher chamada Jael, que para nós é um nome mais masculino, e tem um homem chamado Cícera, que é um nome mais feminino. Mas Cícera, ele é o general do exército inimigo, dos 900 carros de ferro, e Jael era uma senhora casada, certo? Uma mulher que servia ao Senhor, e a honra foi dela pelo que acontece no final. Então, veja bem, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela nos incentiva e ela nos exorta, então, a caminhar juntos. Aqui, o que deveria ser feito é, cada um tem o seu papel, a Débora teve o seu papel, então, de encorajar Baraque deveria ter o seu papel de encorajar o exército de Israel, o exército de Israel deveria ter o seu papel de confrontar esses homens e essa nação poderosa, ainda que eles fossem perigosíssimos. Mas Deus tinha garantido a vitória. Porque essa vitória não viria por meio de quem tivesse mais força humana, mas viria por meio de quem estava o Deus verdadeiro dando a mensagem. E Deus tinha dado essa mensagem. Então isso é algo que nós devemos pegar o nosso coração. Olha, na nossa vida, várias vezes, nós vamos enfrentar desafios em que parece que nós estamos em tremenda desvantagem. Mas nós precisamos ter coragem para continuar avançando. Porque é nesse nosso avanço que nós vamos ganhar a batalha. Então, veja bem, um dos principais motivos de muitas pessoas não chegarem aonde deveriam chegar é a falta de perseverança. E essa falta de perseverança, na maioria das vezes, ela vem por causa do medo. Né? O medo, que é o contrário da fé. Então, nós vamos precisar nos levantar várias vezes com o coração tremendo, com o coração disparado, com o coração, querendo desistir de tudo, onde a gente vai querer se trancar dentro do quarto e não sair de lá, a gente vai começar a suar bastante. E não é uma crise de pânico, não. É só porque você tem que se levantar e cumprir a palavra do Senhor, né? Eu já disse isso, repito, eu não nego as doenças, inclusive eu escrevi um livro sobre isso, mas muitas vezes o que nós precisamos é levantar, ter coragem e agir quando tudo diz que não. Deus diz que sim, agora o resto está tudo ao contrário. Tudo. Pode ser os ventos que sopram diante de você, as palavras que te disseram, os conselhos que te deram, mas que estão totalmente fora do que é o padrão de Deus, de Cristo Jesus. Então, nós vamos precisar ter coragem em muitos momentos difíceis da nossa vida. Isso vai determinar se nós vamos avançar ou não. E essa coragem não significa imprudência, não significa uma loucura de simplesmente se jogar, e esse se jogar pode te levar a um caos, alguma coisa nesse sentido. Não é isso, tá? Existe uma diferença enorme entre você agir pela palavra de Deus, pela fé, e você agir pela imprudência. O imprudente, ele é maluco, ele não tem raiz em Deus, o imprudente, ele não tem a palavra de Deus, o imprudente, ele está totalmente voltado a uma vida sem raízes, vive de fantasia. Esse tipo de pessoa não são as pessoas que nós estamos citando aqui. Nós estamos falando sobre pessoas que têm raízes na fé, pessoas que têm raízes em Cristo. Nós estamos falando de pessoas, então, que reconhecem Jesus Cristo como Senhor. Essas pessoas, então, muitas vezes elas vão estar diante de situações muito difíceis.
E geralmente são pessoas que dizem assim: Senhor, mas eu tenho feito tudo certo, por que esse desafio enorme que parece que eu não vou vencer? Aí é que está. Essas pessoas que costumam chegar nesses tipos de argumentação, geralmente são os que têm que agir pela fé. Agora aqueles que dizem, eu vou fazer mesmo, porque Deus é comigo, e sei lá o quê, isso aí está meio complicado, né? A gente já teve um pastor que ele dizia assim: não, você tem que ter fé, sei lá o quê, você não tem carro, vai na concessionária, tira ele parcelado, Deus é com você. Isso é loucura. Tem gente que acha que isso é fé, sabe? Chegar, meter um monte de parcelamento num monte de negócio, porque Deus vai honrar. E eu já vi até um pessoal aí falando algumas coisas nesse sentido aí na internet, eu nem sei se é cristão ou não, mas eles dizendo assim: porque Deus vai te abençoar à medida da sua necessidade. Então, se você não tem necessidade, Deus não vai abençoar. Então, se você não comprar um carro mais caro, Deus não vai te abençoar, porque não é necessidade. Mas se você for lá e pega um carro mais caro e põe uma prestação aí de 5 mil, 6 mil, né, então Deus vai te abençoar todo mês com isso. Gente, cuidado, né? Nós precisamos ter sabedoria, a gente precisa ter bom senso. Nós precisamos entender que fé é diferente de imprudência, de loucura. Não é isso que o Senhor está falando para Israel quando diz: vocês vão avançar contra 900 carros de ferro e vocês vão obter a vitória. Não é a mesma coisa. Nós estamos falando de um Israel que está se arrependendo dos pecados e Deus disse: vou tirar vocês agora da mão dos inimigos, deste povo que ameaça vocês constantemente. Então, veja bem, aquilo que parece invencível aos nossos olhos, a gente sabe que Deus ele pode derrotar com um sopro só. Então, a vitória, ela vem de quem age sobre a direção de Deus. Esse é o grande ponto, certo? A vitória vem de quem age sobre a direção do Senhor. E Deus fala, a Bíblia diz que muitos confiam em carros, em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, que é o Deus que nos dá a vitória. Podemos avançar quando de fato o Senhor falou conosco. Veja bem, do versículo ali 17 até o 22, que nós lemos algumas coisas, fala sobre a coragem inesperada de uma mulher. E aqui então, nós estamos falando do capítulo 4, onde duas mulheres, elas são as protagonistas da história. Isso aqui é para a gente perceber, né, de forma clara que o Deus que nós servimos, ele é um Deus que fala o que ele disse também no Novo Testamento, que toda língua, todo joelho vai se dobrar, vai confessar que ele é o Deus, que ele é o Senhor, que para Deus não importa raça, tribo, língua, povo, nação. Então, em Deus não existe esse tipo, certo, de preconceito. O que a Bíblia fala é sobre complementação, certo? A Bíblia, ela é complementarista. Então, enquanto uns têm um papel, outros têm outro. Ok? Então, a gente sabe que Débora, ela tinha o papel de trazer a orientação de Deus e de incentivar o Baraque, que era o líder do exército de Israel. Enquanto Baraque tinha o papel de o quê? De levar os homens para o campo da batalha e vencer. Esse é o grande ponto para você entender as Escrituras, então, e parar com essa conversa de que, mulher não pode fazer isso, não pode fazer isso, a Bíblia é machista, sei lá o quê. Não é, gente. A Bíblia é o texto mais antigo que traz, certo, honra para as mulheres, que trazem para as mulheres lugar de fala. Você entende isso? Nós estamos falando de uma época muito longínqua. Aqui tem mais de 2.500 anos atrás, bem mais do que isso. E nós, depois falando da época ali de Paulo, há 2.000 e poucos anos ainda atrás, nós estamos falando também de um homem que mostrou claramente o papel que cada um deve ter diante de Deus, diante da sociedade. E isso é maravilhoso, porque isso tira de nós uma carga que muitas vezes é desnecessária. Então, hoje em dia, é muito triste, por exemplo, que as pessoas deixam de querer se casar porque entendem o casamento como a quebra da sua individualidade, como um peso de ter que dividir a sua vida. Isso é triste,
Porque nós fomos feitos para não andarmos sozinhos, nós somos feitos para estarmos acompanhados. A Bíblia diz que aquele que se isola intenta contra a sabedoria de Deus. Então, hoje em dia, o que as pessoas dizem? Casamento é instituição falida. Porque a cada 2 casais que se casam, uns se separam, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. É triste ouvir isso. E não é porque existem essas estatísticas que o casamento é instituição falida. O caso é que as pessoas elas não estão mais seguindo as prerrogativas dadas por Deus. Então essa é a questão, entende? Então o casamento não vai privar você das suas individualidades, certo? É óbvio que muitas coisas, muitas arestas vão ser aparadas e por aí vai. A mesma coisa é ter filhos, né? Hoje em dia também é um tabu gigantesco. Muitos casais não querem mais ter filho. E muitos, nem é a mulher que trabalha e que não quer ficar fora do trabalho por um tempo. A maioria é os homens pressionando as esposas. Não, nós vamos ter filho. Não. Por quê? Não, gastar dinheiro, perder a oportunidade de viajar, de fazer as coisas. Deus me livre disso. Então, assim, é triste que as pessoas percam essa visão complementar, tá entendendo? Então, nós não fomos chamados para termos os mesmos papéis, por isso nós somos um corpo, e a Bíblia diz que num corpo existem vários membros e tem várias funções diferentes. O olho tem uma função, os dedos da mão outra função, o coração outra função. Então, a gente entende que isso funciona tanto para a igreja quanto para a nossa vida, quando nós olhamos, então, para Cristo. Então, a gente olha uma coragem inesperada que é de Jael. Jael é uma mulher, ela é casada, então, e Cícera, ele tinha enfrentado aquela batalha, e o povo de Israel, de forma surpreendente, eles venceram essa guerra contra um exército com 900 cavalos de ferro, carros de ferro, né, puxados por cavalos, e somente ele escapou a pé, fugiu e tal. Ele era o líder desse exército, ele era o rei também dessa nação. E acontece então que, fugindo a pé, ele vê uma tenda que ele já tinha cruzado a fronteira de um local em que ele não podia entrar. Então ele entrou numa fronteira que era amigável com a nação dele. Ele viu lá a tenda, certo, de Jael. Então Cícera é o rei general, tá? E Jael é a mulher, certo, casada, que está ali na beira da tenda dela, que é o lugar que ela mora, a casa dela. Então, Cícera chega lá, o general, e diz assim: me esconda dentro da sua tenda. E aí, Jael, que é a mulher, diz assim: entra. E aí ela vai lá e pega e cobre ele com um pano. E ele diz assim: se alguém passar aqui, diz que não tem ninguém. E ela diz: tudo bem, meu senhor. Ele diz: estou com muita sede. Ela vai lá e abre para ele um jarro, né, com leite lá e tudo mais. E então ele vai e toma, e depois ele deita e dorme profundamente de cansaço, então, por causa da guerra. E o texto diz então que essa mulher ela é decisiva. Por quê? Ela pega uma estaca na porta da sua tenda, e de alguma forma ela tinha habilidade com isso, né? Segundo os estudos aí na época dos judeus e que na época dos juízes, as mulheres elas tinham o papel mais importante na montagem das tendas, né, que eram as suas casas. Ela pega então uma estaca, depois que ele está dormindo, e o texto diz que ela pega e bate na cabeça dele até furar a têmpora dele e cravar no chão, furou o chão ainda. Então é mulher braba mesmo, né? E ela o matou, trazendo então a vitória definitiva para o povo de Israel diante daqueles inimigos que foram para destruir Israel. O Senhor então trouxe essa vitória. Então, Deus usou uma pessoa extremamente comum, certo? Que estava disponível para viver aquilo ali, para passar por aquele momento. E na nossa vida é assim, sabe? São algumas coisas que vão surgir diante de nós, que nós temos que fazê-las, e não tem outra coisa, é fazer e fazer. E foi o que ela fez, ela o matou, porque era a vitória decretada de Israel. Então,
a gente precisa entender isso, que Deus ele usa pessoas comuns. Aí a minha pergunta é, quantas vezes nas suas orações você tem orado e pedido assim, Deus, me usa, me usa. São orações pouco feitas, porque nós estamos geralmente mais voltados para o nosso eu. Nós estamos pedindo por nós mesmos. Senhor, faça por mim, me dê saúde, dinheiro, me dê coisas e coisas, né? Mas a gente precisa pedir para que Deus possa nos usar, sabe? E quando a gente fala sobre Deus nos usar, não é só você ser um pregador na igreja, não é só você cantar na igreja, não é só você ser um ofertante, um colaborador mensal com a igreja. Isso tem várias formas de acontecer. E Deus ele é maravilhoso. Deixa eu contar um testemunho para vocês. Foi no último culto, na quarta-feira, que não deu quase ninguém aqui na igreja. Tá as férias. E eu te aconselho a vir, tá bom? Porque 2 vezes só por semana, pelo amor de Deus, faz um esforço. E aí na quarta-feira, tinha um rapaz aqui, ele foi e tirou uma foto. E nessa foto que ele tirou, ficou pegando parte do texto aqui, que estava aqui na tela, né? Estava aqui no projetor. E aí, eu peguei essa foto e eu escrevi parte de uma coisa que eu tinha pregado, falado alguma coisa sobre a fé em Deus. E eu coloquei em cima, que era para tampar o texto, que não fazia muito sentido. Só que não deu para tampar tudo, ficou só a palavra embaixo, escrito estrangeiro, certo? E o que acontece? E eu fui e publiquei, né? Então ficou essa palavra que estava escrito estrangeiro, eu publiquei lá com um texto e tal, e tudo bem, eu vou lá, posto nas redes sociais e tal. Aí foi hoje, bem de manhã cedo, uma pessoa me mandou uma mensagem, uma senhora que mora lá nos Estados Unidos, e ela tem orado bastante pelas coisas que têm acontecido lá, tem estado com medo e tudo mais, e ela tem orado ao Senhor, então, para que Deus possa guardar, proteger a família e tal, de tudo que está acontecendo lá. E ela tem orado em cima de um texto de Êxodo, dizendo que o Senhor Deus, ele abençoará, né, o estrangeiro e por aí vai. E aí ela disse então que orando ao Senhor e tal, ela pegou o celular e ela viu no Instagram da Angélica, que a Angélica tinha compartilhado essa minha foto lá. E ela disse que pega, bate o olho e a única coisa que ela enxerga na imagem é escrito estrangeiro ali embaixo. Isso não tem nada a ver, eu escrevi um texto lá. Ela, ó, estrangeiro, ela disse, pastor, eu tenho certeza que Deus está falando comigo, que Deus de alguma forma ele quer abençoar a mim, minha casa, a gente está procurando fazer tudo corretamente, sem fugir de nada e tal, que é errado, fugindo de tudo que é errado, mas mesmo assim é muita pressão. E eu agradeci a Deus por isso, porque Deus faz coisas assim que a gente não pode nem entender. Da mesma forma aconteceu uma época que eu estava na igreja e nesse dia assim estava muito ruim. Foi um dia que a igreja nossa estava ali no Jardim Europa, e foi um dia que a minha filha tinha entrado no banheiro, tinha um escorpião lá, e ela nem tinha visto escorpião, graças a Deus que não pegou. E assim, lá estava muito difícil, foi a época mais difícil assim, do meu ministério. Todo dia a gente chegava lá, um monte de pessoas, elas dormiam na porta, e elas defecavam na porta, e urinavam, assim, era muito, muito transtorno. Foi a época que eu fiquei até doente, porque veio a pandemia junto ainda. E eu fiquei realmente doente. Foi a época que eu mais engordei na minha vida. E foi muito triste. Mas aí eu lembro que um dia eu estava lá e era meio de semana, e também eu estava pregando para poucas pessoas, e alguém falou, pastor, põe aí prega aí, pega o microfone lá que a gente tinha era um negócio de 5 metros de distância, puxava um cabinho assim, e tinha que ficar segurando junto com o microfone, com fio, né, que tinha, eu lá pregando e tal, e eu não sei o que eu estava falando, não lembro a palavra que eu estava pregando, mas eu disse, olha, eu tenho um sonho, eu tenho certeza que Deus pode fazer isso, eu gostaria muito que os meus filhos pudesse ter oportunidade de estudar no colégio cristão. Mas eu sei que é só Deus que pode fazer isso. E pronto. Gente, passou 3 dias, uma pessoa me ligou e disse, pastor, eu estou disposta a custear a escola dos seus filhos. Fala para mim os valores da mensalidade
se eu não conseguir tudo, eu te digo quanto que eu posso e você, de alguma forma, tenta essas outras partes. Eu falei, glória a Deus. Isso já acontece, já tem o quê? 4 anos e meio. Deus é bom, Deus pode fazer isso. Eu orei tanto tempo pedindo assim para Deus, porque eu tinha uns amigos pastores que tinham pessoas que ajudavam eles na igreja e a gente não tinha uma ajuda assim fixa. Eu orei assim para Deus, Senhor, levanta uma pessoa que possa, Senhor Deus, abençoar e pagar o aluguel da igreja. Sabe o que acontece? Isso já acontece há mais de 10 anos. Deus fez isso. Deus é o Senhor. Deus toca os corações. E hoje eu estava orando lá em casa dizendo assim, Senhor, eu sei que é impossível, mas levanta alguém que possa dar um galpão para a igreja ter um lugar próprio, para chegar um momento que a gente não vai precisar pagar nem o aluguel. E a gente não entende muito bem como essas coisas acontecem, mas Deus, Ele é o Senhor. Tá? Então, confie no que Deus está fazendo. Deus faz coisas improváveis, como Ele fez usando essa moça, Jael, certo? Ela foi a que concretizou e se cumpriu a palavra de Débora, que diz, a honra dessa batalha vencida não será sua, Baraque, mas será de uma mulher. De que mulher foi? Jael, que foi essa senhora que foi lá e cravou uma estaca na têmpora dele. Então, a nossa conclusão para nós participarmos da ceia do Senhor é que o Senhor Deus, Ele provou naquele dia que Ele era maior e mais forte do que qualquer tipo de levantamento, de qualquer tipo de força humana que se levante para tentar destruir o que Ele disse que ia abençoar. Tá? Então, se Deus disse que vai abençoar, Ele vai abençoar. É como Deus fez com Davi quando vence Golias. Né? Então, Deus trouxe libertação completa, usando Débora, Baraque e Jael, e cada um teve o seu propósito. Então, peça a Deus, faça essa oração. Deus, como o Senhor quer me usar? Peça para Deus usar você. É uma oração que tem que ser feita todos os dias, porque Deus sabe como. Às vezes você não vai saber como. Tem coisas também que assim, eu não fico sabendo, eu vou ficar sabendo muitos anos depois. É coisa que eu não tinha programado. Geralmente é assim que acontece. A gente estuda a palavra, prega a palavra, mas acontecem coisas na nossa vida que a gente nem percebe que está fazendo um grande bem. Depois, lá na frente, isso pode surgir para você como uma forma de fortalecer a sua fé, e isso é maravilhoso. Então, para a gente encerrar, só algumas aplicações finais, então. Deus, Ele continua usando tanto homens quanto mulheres que estão dispostos a obedecer a sua palavra. Coragem espiritual é obedecer, mesmo quando os outros estão paralisados. O povo de Deus paralisado, ninguém queria enfrentar. Igual lá na época de Davi, todo mundo paralisado, ninguém queria duelar com Golias. Então, é obedecer, mesmo quando todos estão paralisados. O Senhor é quem dá a vitória, não é a nossa força, mas é a fé e a obediência na sua palavra. Estas são as nossas vitórias, fé e obediência na palavra do Senhor. Então, que Deus possa nos usar por nós estarmos disponíveis, que era o caso de Débora, Baraque e Jael. Eles estavam, então, disponíveis. Só mais algumas aplicações rápidas. Você vai perceber, então, que o descanso nem sempre significa fidelidade. Então, o perigo, né, da prosperidade sem vigilância. Então, descanso nem sempre significa fidelidade. O fato de Deus ter te abençoado nem sempre significa que você pode descansar a ponto de parar de vigiar. Então, o que acontece? Deus, Ele é soberano para nos abençoar, mas nós precisamos ter, né, uma visão que a gente dobra ela. Débora, ela nos lembra da importância, então, de líderes que são sensíveis à voz de Deus, ao Espírito Santo. Não importa quem seja essa pessoa, precisa ser uma pessoa que anda com Deus. Para nós enfrentarmos desafios, precisamos de convicção de que Deus está conosco. Isso que é o que a gente mais bate na tecla. Deus, Ele é soberano. É rápido isso. Eu fui curado de uma crise de fé muito grande por causa da soberania de Deus, por entender que Deus é soberano.
porque no ano de 2010 eu fiquei muito doente, certo? Com síndrome do pânico, ansiedade generalizada e tudo. E eu já era da igreja há muitos anos. E assim, eu não entendia, não sabia como fazer, e foi um desespero total. E aí eu lembro que eu fui num psiquiatra, esse psiquiatra ele era teólogo também. E aí ele conversando comigo, eu expus algumas crenças minhas na palavra de Deus, e ele me disse, rapaz, parece que você vive na Idade Média, você está arcaico, você está pré-histórico, não existe isso que você pensa. Isso aí é uma forma de controle que foi colocada na sua cabeça, não te ensinaram da forma certa. E aquilo ali me ajudou muito, porque a partir daquilo ali eu comecei então a entender a soberania de Deus, que cuida de cada detalhe da nossa vida. E isso então foi trazendo essa cura para que eu pudesse vencer passo a passo transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, que é um caos viver isso, né? Viver com medo de ter outra crise, viver com medo de ficar ansioso, não saber a hora que isso pode acontecer. Soberania de Deus, Ele tem todos os fios da nossa cabeça contados, nenhum pássaro cai do céu sem que Ele permita. Tudo está sob o controle de Deus. Ele tem o nosso nome escrito na palma da mão dele, como diz Isaías 49. Então, Deus usa métodos inesperados e, por fim, a verdadeira vitória, ela vem do Senhor e não da nossa força. Não é por força nem por violência, mas é por meio do Espírito do Senhor dos Exércitos. Amém? Vamos colocar de pé e fazer uma oração? Vamos orar por isso. Peça a Deus que Ele possa te usar. Peça a Deus que você possa estar sensível. Que o nome do Senhor seja glorificado através disso. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor possa abençoar, ó Deus, as nossas vidas. Que o Senhor nos ajude a estarmos disponíveis para que a Tua vontade seja cumprida. Que o Senhor nos ajude a ter coragem para fazer o que o Senhor tem ordenado. Que o Senhor nos dê vitória nas batalhas, que o Senhor não nos deixe cair diante, ó Deus, dos momentos de prosperidade. Nós não queremos viver como Israel, altos e baixos, o tempo inteiro. Foram muitos anos, 400 anos de altos e baixos. O povo ficava 40 anos bem, depois 40 anos mal, escravizados. Era um caos. Tem misericórdia de nós. Nós não queremos ficar vivendo, Senhor Deus, só de deserto e oásis. Nos dá, ó Deus, equilíbrio na nossa vida, para que nós possamos, ó Deus, glorificar o nome do Senhor da forma devida. Nos ajude a entender que, independentemente das nossas fragilidades, o Senhor usa quem o Senhor quer. Nós queremos estar à disposição do Senhor e pedir que o Senhor possa cuidar de nós, nos abençoar as pessoas à nossa volta. Que o Senhor possa, Pai, fazer o que nós não podemos fazer. Que o Senhor nos ajude a confiar no Senhor mais do que nos homens. A Tua palavra diz, ó Deus, que muitos confiam nos príncipes, mas nós fazemos menção no nome do Senhor. Nós confiamos em Ti. Por isso eu rogo a Ti, ao Senhor, que o Senhor possa nos abençoar nesse momento, com essa oportunidade, e que assim a nossa verdadeira vitória venha do Senhor, que é aquele que destrói as forças contrárias que se levantam contra o povo do Senhor. Muito obrigado por esse momento.